Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Bloco 5, desenvolvimento da identidade sexual, puberdade. Agora a gente começa a falar das duas primeiras etapas do desenvolvimento da identidade sexual. A fase autossexual e a fase homossexual. Nada a ver com orientação, tá, gente? Orientação é só um aspecto da identidade sexual. Muito bem, você tá lá uma ex-criança que tá entrando na puberdade, na pré-adolescência. Seu universo de pertencimento é o infantil ainda, correto? Os traços lá que você introjetou, aquelas referências todas da infância, aqueles conceitos que serviram ali naquele momento. Chegou a energia sexual. Chacoalhando, vem medo, vem ansiedade, vem agitação, oscilação de humor, raiva, aqueles negócios todos, até que toda essa energia nova começa a ser canalizada e descarregada e liberada. Como é que isso acontece? Gente, via masturbação primeiro, né? Então a masturbação é reeditada, só que agora como uma descarga tensional de prazer sexual. E por que via masturbação? Porque a criança não sabe ainda, né? Como descarregar essa energia com outro corpo. Ela está começando. Por isso a gente chama essa primeira etapa de autossexual. Né? Como é que ela começa? Ela começa ali como todo mundo, tateando, né? Super hesitante, explorando, descobrindo, até chegar a essa nova forma de descarga do prazer, de prazer com erotismo no próprio corpo. Só que agora essa energia é também acrescida de prazer sexual. Como é que ela vai acontecendo? Via zonas erógenas primeiro mesmo. Isso já era uma descarga tensional prazerosa e agora ela está acrescida, né, de energia erótica. Por isso a gente chama essa fase, como eu estava dizendo, de autossexual. Auto porque a criança começa a criar intimidade com o prazer erótico no corpo dela. Então pensa, se essa ex-criança já conheceu um pouco o contato íntimo com ela, com o corpo dela, na infância, isso vai ajudar no processo de iniciação da sexualidade, tá? Isso não tem nada de errado, isso é um bom sinal. Isso ajuda ela a começar a criar intimidade com o corpo dela com menos medo, sentimento de proibição e etc. E ela chega também nessa nova etapa do desenvolvimento, nessa primeira etapa do desenvolvimento da identidade sexual, acrescida de uma coisa. Lembra da criança que com sorvete ainda não tinha autonomia, agora ela já está com mais autonomia, mas ela descobre que a manipulação erógena é algo que ela pode fazer por vontade própria? A mesma coisa agora. A masturbação, não sei se vocês já pensaram nisso, ela é uma via auxiliar, não é? De descarga erótica. Se ela for a única na fase adulta, na época adulta, alguma coisa não deve estar tão boa assim. O que a gente espera é que ela possa se relacionar com outras pessoas e começar uma vida ativa sexual de fato com outros corpos. Mas como recurso adicional é válido, gente, é saudável, tá? Então para de associar a masturbação à pornografia. Pode ser pornografia, mas não necessariamente, tá? Pode ser um recurso saudável e é um recurso de exploração do conhecimento do próprio corpo, do conhecimento do prazer erótico no próprio corpo importante. Todas essas novidades que chegam são um pouco perturbadoras no início, mas costumam ser assimiladas espontaneamente pelas ex-crianças, tá? Como se diz atualmente, organicamente. Isso vai sendo assimilado. À medida em que elas comecem a descobrir como descarregar, isso vai se estabilizando, né? Então, dá um desconto para a puberdade. Se você pudesse se colocar no lugar deles, ou a gente usa muito o termo inverter papel no psicodrama, porque a inversão de papéis é uma das técnicas que o Moreno criou. Se a gente pudesse inverter papel com eles, é uma fase muito intensa. Eles estão vindo de uma calmaria de 6, 7 anos ali de estabilização, né? Imagina se a gente pudesse dar voz pro mundo senestésico lá, pro turbilhão das sensações. E aí, mundo senestésico? Tá contente?
chegou a sua hora. Qual é o anestésico? Chegou a puberdade. Opa! Aleluia! Caramba, que tédio! 7 anos, menina, essa fase é muito... Vou te dizer, tem que ter muita paciência. É porque vocês não imaginam que precisa viver de crise. Que terrível que é. É muito diferente, mas eles assimilam legal. Eles costumam assimilar normalmente. Uma última coisinha. O que passa a acontecer agora com aquela ex-criança do sorvete? Não é? Lembra que ela já tinha os instintos dela não eram só para suprir necessidades, já eram para as vontades, e ela já tinha lá a capacidade de criar as fantasias e de planejar para conseguir o sorvete? Pois é, essa ex-criança agora dá uma força elétrica em algum momento. O que está acontecendo nessa etapa? A criança começou a entrar em contato com o prazer no corpo dela, com essa energia nova, ela começa a criar intimidade com o desejo erótico no corpo dela. Como é que isso vai acontecendo? Ele agora vem acrescido de sensações e fantasias, lembra? Já as que existiam no sorvete, mas agora essas sensações e fantasias são erotizadas. O que significa isso? Ela é erótica, ela vem com energia sexual. Isso começa a ser direcionado agora, depois dessa etapa do conhecimento com o prazer no próprio corpo, para pessoas do lado de fora, não é? E como é que isso acontece? A fantasia começa a eleger os objetos de investimento do prazer. É assim que a gente chama, que se fala, se vocês ouvirem falar em investimento do desejo, o investimento afetivo, o investimento aqui é afetivo, tá? Não é financeiro. Direcionamento desse desejo e a canalização dele para pessoas que a gente começa a se interessar. E como é que isso acontece? Então a gente começa a se dirigir para outra etapa. No primeiro momento, essa canalização acontece com homens e mulheres ídolos, né? Então é a fase lá das Anitas, Ed Sheeran, dos cantores coreanos, dos super-heróis, astros. São aquelas pessoas ou modelos idealizados. Claro, tem que ser assim, né? Para substituir os pais tem que ter moral, é isso? Então são homens e mulheres ídolos. E aí, como é que isso vai começar a se dirigir para pessoas reais? Todas essas novas vontades e pessoas que você quer imitar. Então vai acontecendo uma transição, tá? Das referências que estavam nos pais ou nas pessoas que eram importantes afetivamente na infância para essas novas pessoas que primeiro são muito idealizadas, são astros, todo esse pessoal aí que eu estava dizendo. E depois? Depois a gente chega na parte, ou na fase, ou na etapa homossexual. Vou explicar o que isso quer dizer. Volta a ideia da nuvem. Então é uma nuvem, tá, gente? Não é assim, era apaixonada pelo Ed Sheeran e acordei hoje e não sou mais apaixonada. Começam a vir os amiguinhos do mesmo sexo. Lembram disso? Os clubes do Bolinha e da Luluzinha? Isso não é à toa, isso não é machista ou feminista, isso é um momento, é uma fase. Por quê? Porque todas essas maluquices sensórias estão acontecendo nas pessoas do mesmo sexo que a gente. Então é normal que eles comecem a querer estar próximos nesses grupinhos para explorarem o corpo e corpos iguais e poder compartilhar e começarem a entender o que está acontecendo. Então, esse é o momento, é a fase que a gente chama homossexual, porque homo vem de igual, semelhante. Então, é a etapa dos corpos que são iguais. E que é importante aqui? Volta a imagem da nuvem. Lembra da nuvem? Então, é uma transição, tá? Então não é que você acordou um dia, amava o Ed Sheeran, não gosta mais e agora tem um monte de amigos e um grande amigo. Lembra do grande amigo? O grande amigo é o personagem principal da fase homossexual. Por quê? Porque o grande amigo é, na verdade, a projeção, ou pensa na nuvem, a transição daquele super-herói para um cara que é real e é teu amigo, né? É aquela amizade que é ainda super idealizada, tá? Mas deixa eu voltar um pouquinho, porque
quem não acompanhou outro vídeo talvez não saiba, as amizades dessa fase da puberdade são assim superíssimas, intensíssimas, né? Então são amizades assim de um amor incondicional, cheias de segredos, cheias de coisas que eles só podem falar entre eles enfim, hoje em dia tem emojis, mas antigamente lá tinham as cartinhas, enfim, é um momento de muito amor, de começar a criar intimidade, de sentir necessidade de privacidade para começar a entender todas essas coisas que eles estão sentindo. E por isso é um momento em que eles estão tão íntimos e cúmplices iguais a eles, né? Dos amiguinhos do mesmo sexo. E aí chega o tal do grande amigo, né? O grande amigo, é aquele que é feraço em tudo. Nos jogos, é aquele momento em que você deixa de querer de falar essas coisas em casa. E você quer fechar a porta, você quer ter privacidade. E esses amigos, essas coisas tão grandes, intensas, são cheias de segredos, são aquelas amizades cheias de posse, de ciúme. É o meu melhor amigo, não é o seu melhor amigo. E tá certo, é assim mesmo, gente. Porque pensa em tudo que está acontecendo. O corpo e a forma de sentir estão mudando. Os comportamentos estão mudando, vem com a necessidade de privacidade e também de intimidade, né? Com pessoas que podem entender tudo aquilo. Daí vem uma nova etapa, né? Vamos voltar para a nuvem, e aí ela transita agora do herói, do super-herói, da Anitta, do Ed Sheeran, pro grande amigo. Não é assim, acordei, não gosto mais da Anitta e tenho uma melhor amiga, né? É uma transição. E para essa transição, esse grande amigo também é top, né? Claro, é aquele amigo que a gente não desgruda, não quer descolar, ele é uma espécie de mentor. É isso mesmo, é alguém em quem a gente se espelha, que a gente quer ser igual e que a gente começa a introjetar os traços. É, gente, um modelo ou representante do homem ou mulher que a gente quer ser, do homem ou mulher erotizados que a gente quer ser. Essa é a importância dessa fase. Qual é o termo mais importante para descrever essa fase? Idealização, tá? São homens e mulheres idealizados, ídolos, e depois identidades sexuais masculinas idealizadas, que vêm através do grande amigo, identidades sexuais masculinas idealizadas, que vêm, femininas idealizadas que vêm das grandes amigas e masculinas idealizadas que vêm dos grandes amigos. Os traços dos ídolos são projetados no grande amigo e depois os traços do grande amigo são projetados no João. E aí o João se torna um carinha assim, parecido com o grande amigo dele e que lá, no início era parecido com o Ed Sheeran. Né? E aí tem a grande amiga que introjetou os traços da mulher ídolo, não é? Dos quais a Maria depois introjeta os traços, não é? E forma então a identidade sexual idealizada feminina na Maria e a identidade sexual idealizada masculina no João. E aí? Qual o próximo passo? O próximo passo, gente, é a mistura, não é? Porque agora a Maria tem uma identidade sexual feminina idealizada, mas ela tem uma identidade infantil feminina também, né? Que vem de lá das referências infantis. Esses traços vão ser misturados, tá? A gente não abandona e nunca mais tem contato com a nossa identidade infantil. Pelo contrário, as coisas ficam lá, inclusive as neuroses também. E no João, a mesma coisa, acontece uma fusão entre a nova identidade sexual masculina idealizada, que veio lá dos ídolos, grandes amigos e tal, e a identidade infantil masculina que ele tinha antes, que vinha das referências da infância. Isso vai ser misturado, fundido, e vai formar a identidade sexual idealizada masculina e identidade sexual idealizada feminina. Aqui a gente acaba essa etapa. Tá? Ela vai fundir os modelos pré-existentes com os novos modelos ideais sexualizados. E agora a gente chega na adolescência. Muito importante, só para fechar esse episódio, gente.
fase da identidade sexual homossexual. Vou repetir, não tem nada a ver com orientação homossexual ou com jogos sexuais. Nesse momento, o que é mais importante aqui, os meninos e meninas estão começando a aprender a como se sentir e se comportar como homens e mulheres com corpos erotizados. Então é muito mais um jogo de interação e exploração interativa de corpos para começar a descobrir essas sensações nos próprios corpos, tá? Homo aqui tem a ver, tem a ver ou se relaciona com imagem especular, né? Com se espelhar e se ver espelhado no igual a você e começar a trazer isso para as suas características de personalidade. Combinado? Vamos para a próxima etapa, chegou a adolescência, fases de transição. Para o próximo bloco, aguardamos vocês. Se curtiram, compartilhem e deixem o polegar.